Olá, eu me chamo Jorge Chaves, sou professor de teologia e eu fico muito feliz e digo que você é muito bem-vindo aqui no meu canal, você que está assistindo esse vídeo nesse momento. Nesse vídeo eu queria falar a respeito de um questionamento que ele é muito comum nas redes sociais, nos canais do YouTube e na internet como um todo, que é o questionamento a respeito de quem inventou o cristianismo. Existem muitas respostas para essa pergunta. Alguns já falaram que o inventor do cristianismo foi Pedro, alguns já dizem que foi o apóstolo Paulo, outros já avançam um pouco os séculos e dizem que foi Constantino. Mas o que há de consenso nessas teorias é que todos os teóricos que tentam responder essa pergunta afirmam categoricamente que Jesus não inventou o cristianismo, Jesus não inventou a religião cristã. E eu quero fazer um adendo, um comentário em cima disso. Concordo que Jesus não inventou o cristianismo, mas ele deixou sim todas as sementes, todos os ensinamentos preparados para que os apóstolos criassem a religião cristã. E por que eu estou dizendo isso? Porque se você analisar o Evangelho com cuidado, você perceberá essas sementes deixadas por Jesus, esses ensinamentos, esses doutrinamentos seminais que foram fonte, foram inspiração para que os apóstolos, no seu trabalho dia a dia, gerassem uma nova religião. Eu quero falar de 4 fatos dos evangelhos que, na minha concepção, provam o que eu estou dizendo. O primeiro deles é o fato de Jesus ter separado 12 apóstolos. Ele começa o seu ministério, ele começa a pregar, ele vai até João Batista, é batizado. Os seus primeiros apóstolos, diz o Evangelho de João, que são apóstolos que migraram do movimento de João Batista e foram até ele. E aí ele começa a ter uma numerosa multidão seguindo, vendo seus milagres, sabendo da sua fama de milagreiro. E aí, dentro daquele grupo, Jesus olha e sente a necessidade de separar 12 líderes, 12 homens que seriam como líderes para ele. E aí ele separa esses 12, e desses 12 ele separa um grupo de 3, que são 3 apóstolos que estão bem mais próximos de Jesus, estão acompanhando ele o tempo todo e participam de momentos chaves do ministério dele, como por exemplo o momento da transfiguração no monte, em que só tinha ali 3 apóstolos, que são os apóstolos Pedro, Tiago e João. Então essa forma de Jesus trabalhar em separar 12 apóstolos e desses 12 separar um outro nível hierárquico já mostra que Jesus queria que o seu movimento tivesse uma organização hierárquica. E isso é uma característica clara de qualquer movimento religioso. Qualquer movimento religioso tem uma organização hierárquica por detrás que governa os demais discípulos ou membros daquela religião. Um outro fator que eu considero que testemunha a respeito desse desejo de Jesus, mesmo não tendo sido ele, de fato, o criador, o fundador do cristianismo, mas ele deixou as doutrinas para que os apóstolos gerassem oficialmente, digamos assim, a religião cristã. O segundo aspecto que eu destaco é a questão da ceia. Jesus, ele pega emprestado uma ceia do ritual judaico da Páscoa, ele vai até o ritual da Páscoa e daquele ritual ele retira um momento daquele ritual que é a ceia e ele traz esse ritual para dentro do seu movimento messiânico. Os seus apóstolos, eles são orientados a observar e aguardar a prática da ceia. E aí nós vamos ver vários textos. Eu vou deixar alguns textos no comentário desse vídeo, na nota explicativa desse vídeo que tem abaixo do vídeo no YouTube. Você vai ver a nota explicativa com os versículos que eu vou deixar. Não vou deixar muitos, para que você também tenha curiosidade de pesquisar, de ir atrás, mas alguns textos do próprio Evangelho, além das cartas de Paulo, diz que Jesus celebra a ceia antes da sua prisão, e ele diz que façam isso em memória dele, aconselhando, orientando os apóstolos a repetirem aquele ritual, a repetirem aquilo que nós chamaríamos mais posteriormente de sacramento. Então, Jesus institui o sacramento da ceia e pede para que seus discípulos
repitam. Ora, religião tem seus ritos sagrados, religião tem seus sacramentos, e Jesus já deixa de fato um sacramento para ser observado pelos apóstolos. E não só um, mas ele deixa outro também, que é o meu terceiro argumento, é com relação ao batismo. Jesus deixa dois rituais muito claros, a ceia e o batismo. E ele diz que quem crer e for batizado será salvo. E o batismo nada mais é do que um rito de passagem, um rito público, uma confissão pública de que aquele homem, se reconhecendo pecador, ao mergulhar nas águas, ele está assumindo uma nova vida, ele está assumindo uma vida transformada, ele está nascendo de novo, digamos assim. Então, Jesus institui também o batismo como um rito de entrada para o seu movimento messiânico, e todo movimento que tem um rito de entrada, ele tem algum caráter religioso, espiritual. Então não tem como dizer que Jesus não deixou de fato as estruturas da religião cristã ali mais ou menos preparadas para os discípulos. E por último, que eu gostaria de destacar, é que antes de ascender aos céus, nos seus momentos finais com os discípulos na terra, Jesus orienta a que eles saiam, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os tudo aquilo que ele havia ordenado, que ele havia deixado. E aí Jesus diz, façam discípulos, ensinem aos outros o que eu lhes ensinei. E é um termo católico muito usado, que é o termo da catequese, né? Catequizar o outro. Então Jesus deixa mais ou menos uma ordem catequética, digamos assim. Vão, doutrinem, ensinem, mostrem a minha palavra, mostrem os meus ensinamentos, mostrem a verdade que eu vim pregar e façam outros discípulos. É outro nível que mostra o desejo de Jesus em fundar uma religião. Mesmo que ele não tenha fundado, inaugurado a religião cristã, ele deixou todas as orientações, porque religião inclui adeptos, inclui o evangelismo, inclui a pregação, inclui a conquista de outros adeptos para aquela sua proposta religiosa e espiritual. Então, nesses aspectos, eu acredito que Jesus deixou preparado todos os pontos para que, posteriormente, os apóstolos criassem a religião cristã. E aí Paulo vai evoluindo esse conceito quando ele organiza as igrejas que ele vai criando durante o seu trabalho missionário. Ele vai organizando outras hierarquias. Pedro, mais os apóstolos em Jerusalém, institui a hierarquia diaconal. Depois vem Paulo com a proposta do presbitério, e aí segue a evolução dessa estrutura eclesiástica, mas ela já nasce na pregação de Jesus. Claro que concordo plenamente que na evolução dessa história da igreja houve deturpações, houve sincretismos, houve a influência demasiada do Estado romano que deturpou muito das propostas centrais da verdadeira igreja, concordo plenamente com isso, mas eu não posso dizer que porque a proposta foi deturpada durante os séculos, eu não posso com isso dizer que Jesus não criou a igreja, ou não fundou a igreja, ou não tinha intenção nenhuma de fundar uma igreja, e dizer que isso foi ideia original da cabeça dos discípulos, dos apóstolos ou do imperador Constantino. Não foi, queridos. Jesus deixa, desde já nas suas falas, nos seus ensinamentos, ele já deixa a semente plantada para a criação de uma nova religião, a religião cristã. Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe um joinha, curta, compartilhe. Se houver alguma dúvida, algum questionamento a respeito do que nós conversamos nesse vídeo, deixa aí anotado o seu comentário, aqui nos comentários, deixa lá a sua dúvida, o seu questionamento, para que nós possamos ter uma conversa, e principalmente uma conversa madura, uma conversa tranquila, uma conversa em que se debata ideias, que se respeite as pessoas, porque o que eu noto muitas vezes em muitos canais de teologia, que discute teologia, Bíblia, história, filosofia, né, do YouTube, é que quando você vai aos comentários, o que você encontra é trocas de ofensas pessoais pesadas,
conversas destrutivas que não trata o pensamento, mas acusa a pessoa, ofende, tenta destruir a moral da pessoa. Então, esse tipo de comentário eu não tenho interesse nenhum de responder nesse canal. E se você postar algo desse tipo, esse comentário com certeza será deletado, ele não será publicado, porque a intenção desse canal é debater ideias e não ofender pessoas, ok? No mais, um grande abraço. Na próxima semana estaremos produzindo novos vídeos. E no mais, fiquem com Deus. Tchau, tchau.